4 também, verso 1 até o verso 5, nós vemos Paulo estimulando o jovem pastor e também evangelista Timóteo, por que não dizer também um missionário, para que ele estivesse pregando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, quer fosse oportuno ou quer não, para estar firmemente decidido de pregar a palavra de Deus. E é interessante que a igreja, nesta época, no fundo, não é no fundo histórico desta época, o panorama histórico desta época, era o Império Romano que reinava nesta época, em que a igreja não podia pregar a palavra de Deus e dizer que Jesus é o Curios, ou Kyrios, ou Senhor. Esta palavra Senhor, no grego original, ela quer dizer o amo, dono, absoluto, e só podia ter essa expressão aqueles que glorificavam a César. E no momento que você dizia que Jesus é o meu Senhor, você estava renunciando César e dizendo que não era César o teu Senhor, mas que era Jesus o teu Senhor. E muitos cristãos foram apedrejados, foram destruídos, foram despojados das suas casas. A palavra de Deus aqui nós lemos em capítulo de número 8, a igreja estava passando por um momento terrível na sua história. A igreja estava sendo perseguida. Não sei se algum de nós aqui já vivenciou, não é, alguma perseguição ou já leu a respeito da igreja perseguida. A igreja perseguida ainda existe nos dias de hoje. Tem lugares como na própria faixa de Gaza, que fala também no contexto aqui até os dias de hoje, conhecida na missiologia como a janela 10x40, que é o mundo muçulmano, um dos lugares piores de se pregar a palavra de Deus. Até hoje ali é proibido pregar o evangelho. Existe hoje a Coreia do Norte, existe Cuba, existe Colômbia aqui, que ainda está perto de nós, que é proibido pregar a palavra de Deus. E nenhum de nós talvez aqui chegou até esse ápice do que é a perseguição. Mas a lição que está nos dando a Bíblia Sagrada aqui nesta noite, que a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava em Jerusalém. Ali Jerusalém era a central da igreja, era a sede internacional dos apóstolos. Ali estava Pedro, ali estava João, ali estava Tiago, ali estava toda a cúpula e a mesa diretora daquele ministério. Ali estava aquela alegria. Nós que lemos até aqui o capítulo de número 5, nós vemos que mesmo quando eles eram apedrejados, quando eram açoitados, nós podemos ver até aqui em Atos capítulo 5, por exemplo, no verso de número 41, diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Nós vemos aqui uma igreja que estava tomada pela alegria do Espírito Santo. Todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar. Qual era o ensinamento? Que Jesus, ele é o Cristo. É uma igreja que havia a vida do Espírito. Ainda que houvesse a tribulação, a perseguição, os problemas, eles não estavam apegados nos problemas, mas eles tinham uma revelação profunda de quem era Jesus Cristo, uma revelação profunda da sua chamada, revelação profunda do que era ser verdadeiramente igreja. Imagina você ser açoitado, ser preso e sair regozijando-se por isso, glorificando a Deus, como disse o apóstolo Paulo, que se alegrava antes também nas suas fraquezas, nas suas angústias, nas suas necessidades. E a palavra de Deus nos mostra no capítulo 6, que ali Deus escolhe os diáconos, e dentro desses diáconos, esse Filipe que estamos lendo aqui, não era um dos apóstolos, ele era um diácono. E as características do diácono como eram? Escolher irmãos entre vós 7 varões, como é que era? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre importante negócio. Houve alguma murmuração ali na igreja, porque tinha ali os helenistas, tinha os judeus, e estavam murmurando que alguns estavam sendo beneficiados. Então se chegou à decisão que os apóstolos se dedicariam ao ministério da oração e da palavra, e aí se instituiu então os diáconos. E os diáconos eram cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. E nós vemos que dentre esses 7 varões, 2 ganham maior destaque na Bíblia Sagrada. Ele, Estevão, que começou ali no capítulo 7, aquele para os leitores da Bíblia que já leram, ele era um diácono, mas é uma das maiores mensagens de toda a Bíblia. Ele começa em Gênesis,
e vai até Jesus Cristo descrevendo tudo aquilo que havia acontecido. E a pregação foi tão forte que o rosto de Estevão, ele se transforma como o rosto de um anjo, nos diz a Bíblia Sagrada, e aqueles homens tomados por demônios rangiam os dentes e começaram a apedrejar Estevão, nos diz a Bíblia Sagrada. E dentre aqueles homens que estavam ali perseguindo a igreja, estava um chamado Saulo, que ficou com a roupa de Estevão na mão. Os irmãos conhecem a história. Mas enquanto Estevão era apedrejado, a Bíblia Sagrada diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aqueles homens gritavam, taparam os ouvidos e começaram unânimes a arremessar pedras e o expulsaram da cidade. E quando ele se estava ajoelhado, tomando pedradas, nos diz a Bíblia Sagrada, que ele, em vez de reclamar, em vez de amaldiçoar, em vez de murmurar, Estevão clamou com grande voz: Senhor, não te peço que não imputes esses pecados nele. E tendo dito isso, ele adormeceu. E essa era a cena que estava na cidade. Veio uma grande perseguição na cidade, veio uma grande luta na cidade, veio um grande problema, uma grande crise agora sobre Jerusalém. Talvez aquele mais carnal, ou então não estivesse apercebido, iria dizer: Deus não é mais conosco, Deus não está com a igreja, porque nós temos a tribulação. Talvez agora, entrando a enchente, talvez alguns meses atrás, aqui a igreja estava até a metade de água, ainda tem as marcas aqui. Talvez alguém possa pensar: Deus não está com essas igrejas, Deus está destruindo os templos. Mas na verdade o nosso próprio pastor presidente teve aquela visão. Deus disse: eu mandei água suja para você sair para fora e estarem anunciando a palavra de Deus. Até no meio da crise, até no meio da perseguição, até no meio do problema, Deus continua sendo Deus, porque a crise ela não para a igreja. A igreja de Jesus Cristo, quanto mais perseguida, quanto mais luta, mais bate, mais nós estamos desvinculados da confiança na terra e somos vinculados da confiança em Deus. Porque o apóstolo Paulo muito bem pregou dizendo: se alguém tem alguma coisa nesse mundo, não põe o coração nessa coisa, é como se não tivesse. Jesus advertiu que nos últimos tempos as pessoas estariam como que uma dormência espiritual, estariam embriagadas com o comprar, com o vender, com o casar e dar-se em casamento, se projetando somente para as coisas desta terra, e isso levando a ficar vinculados e apegados mais na bênção de Deus e nos seus próprios desejos e projetos pessoais, se esquecendo então do grande chamamento de Jesus Cristo, que é estar disposto a fazer a sua obra, de pregar a sua palavra, de ganhar almas, de estar desprendido de si mesmo e estar projetando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. É como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Coisa que é isso? É o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma do aion, do mundo, mas agora renoveis o vosso espírito, do vosso entendimento, a mentalidade. Temos que ter a mentalidade de Cristo. Para quê? Porque o reino de Deus, meu querido irmão, não é um reino de teoria, mas é um reino de experiência. Deus quer que eu e você venhamos a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, nos escreveu o apóstolo Pedro, é a vossa santificação. E para nos santificar, Deus ele nos trata com a nossa vida. Deus trata com o vaso, Deus pega ele no barro e Deus trata com ele. Deus trata com o obreiro, Deus trata com o homem, até o ponto como o vaso ele passa pelo fogo, o obreiro também tem que ser provado. O homem de Deus, a mulher de Deus, para receber algo que Deus tem na nossa vida, temos que passar pela provação, pelo preparo, porque o fogo tira a impureza, a tribulação vem sobre nós como permissão de Deus, e a perseguição vem sobre a igreja para purificar a igreja. E assim eles começaram a se espalhar para todas as partes. Ali o evangelho começou a ser
pregado, anunciado. Estava indo lá o irmão Estevão, estava indo lá o irmão Felipe, estava indo lá o irmão, outro irmão, estava lá o Pedro, o João, estavam todos saindo para tudo que é lado, e até anônimos faziam milagres. Não que eles faziam milagres, mas pessoas comuns como eu e você, cheias do Espírito Santo, estavam anunciando a palavra de Deus. Eles saíam perseguindo, não tinha mais casa, não tinha mais bens, mas tinha a presença de Deus, tinha a presença do Espírito Santo, porque tudo nessa terra, a Bíblia Sagrada diz que os céus e a terra passarão. Quando eles passaram pelo templo, disse o Senhor: olha que bonito este templo. Lá em Firenze, assim, olha que bonita essa cidade, olha que maravilha este lugar. Chega ali e te dá um impacto estético. Assim era o templo ali de Herodes, que era maior que o templo de Salomão, era ouro para todo lado. Olha que beleza. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E nos mostra a história também. Veio depois ali a diáspora, e realmente não ficou as pedras, porque pegou fogo em tudo. O ouro derreteu, ficou no meio das pedras, e depois abriam as pedras para tirar o ouro do meio, e não ficou, e se cumpriu o que Jesus disse: não ficou pedra sobre pedra. Tudo neste mundo é passageiro, mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente, porque ele é co-herdeiro de Cristo, tem um nome escrito no livro da vida, ele tem as promessas de Deus para com ele, e não podemos estar apegados a esta terra. Jesus disse: as raposas têm seus covis, não é? Mas o Filho do Homem não tem onde repousar. As aves do céu, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. E não podemos estar apegados às coisas materiais a um ponto que seja um impedimento para fazer a obra de Deus. E aqui a igreja começa a se expandir e pregar a palavra e falir. Estava tudo, Deus estava naquilo. E é interessante que agora Filipe, aquele homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ardia no coração dele a palavra de Deus, porque é o que Jesus ensinou. A boca fala do quê? Daquilo que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Bíblia, está cheio da glória de Deus, ele até tropeça numa pedra e dá glória a Deus. E diz um versículo, eu me lembro que lá no Desafio Jovem era assim: acontecia qualquer coisa, até as árvores falavam contigo. E nós temos que ser assim. A Bíblia diz para escrever nos umbrais da casa, mas está falando a palavra de Deus, ensinando os filhos dentro de casa. Nosso coração precisa estar fervendo da palavra de Deus. E aqui mesmo, em meio à crise, eles pensavam que com a perseguição eles estavam fazendo o mal para a igreja, e em vez de fazer o mal, estavam fazendo um bem, estavam servindo a Deus, fizeram aquilo por permissão de Deus. E aqui vai uma lição: o diabo, ele não pode passar daquilo que Deus permite. Alguns falam: o diabo ele é um servo de Deus, é aquele cachorrão que está ali preso, e Deus às vezes solta a coleira um pouquinho e deixa ali um pouco, depois puxa de volta. E se alguma coisa acontece, às vezes até Deus permite, mas Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Não perca esta fé e este entendimento, meu querido irmão. Eu vejo pessoas lá em Firenze, estão vendo os noticiários, estão sempre apavorados. É guerra na Rússia, na Ucrânia, é agora Jerusalém vai dar uma guerra mundial. E é isso que a mídia implanta no coração das pessoas, e as pessoas estão assustadas, apavoradas, com medo. É isso que o diabo quer fazer com a minha vida e a tua vida, mas ele não vai conseguir aqui nesta noite, porque o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está na tua vida, o Espírito de Deus está na minha vida, e Deus está à nossa disposição, está de braços abertos para nos encher do seu Espírito, e mesmo em meio às lutas desta vida, nós possamos permanecer fazendo a vontade de Deus, porque as coisas desta terra vão passar, mas aquilo que nós fazemos para Deus e somos em Deus permanecerá para sempre. E nós vemos aqui ainda algo interessante. Ele estava na porta de Samaria, era o auge do ministério de Filipe. Ali naquele momento Filipe pregava. O que acontecia? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos, ou seja, os demônios, caíam por terra. Muitos saíam clamando em grande voz, paralíticos e coxos eram curados. E tinha uma grande alegria naquela cidade. Mas Filipe não era nem batizado com o Espírito Santo ainda. Filipe não era nem batizado com o Espírito Santo. Imagina isso. Tudo isso acontecendo, e Filipe ainda não era batizado com o Espírito Santo.
E nos diz a palavra de Deus que foi tão grande o avivamento na porta de Samaria. Samaria, nós sabemos que é um povo, não é, que era a capital do Reino do Norte, conquistado pela Síria em 722 a.C. Era um lugar onde tinha pessoas pobres e estrangeiros. Era um lugar de gente mista, lugar de gente desprezada, lugar de gente esquecida, lugar de gente que era discriminada ou discriminada por causa da sua nacionalidade, que não tinha um pedigree, porque não tinha um sangue azul, e aquelas pessoas ali eram desprezadas na sociedade. E naquele lugar Deus começa a enviar um grande avivamento, trazendo salvação de almas, e o ministério de Filipe estava sendo abençoado por Deus, até que nós vemos aqui no versículo de número 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que está deserto. Agora imagina, Deus te chama de um ministério que está abençoado, a igreja crescendo, salvação de almas, Deus abençoando o teu ministério, tu pregando, Deus batizando com o Espírito Santo, ou os demônios sendo expulsos, os paralíticos caminhando, era milagre para tudo que é lado. E agora vem a voz do Senhor: agora vai para o deserto, tem uma obra contigo lá no deserto, sai da cidade e vai para o deserto. Glória a Deus. E é interessante que ele levantou-se e foi. Ele ouviu a voz de Deus, Deus se apresentou para ele, e ele foi para onde Deus estava mandando. Aqui temos uma lição: ser governado pelo Espírito de Deus, não ser governado por circunstâncias externas, não ser governado pela alegria humana, não ser governado pela mente humana, mas ser governado pelo Espírito de Deus. Segunda lição: quando Deus fala, temos que obedecer a voz de Deus. E ele vai no deserto, mas no deserto nós vemos a palavra de Deus que tinha uma alma, e ele começa, a Bíblia diz, levantou-se e foi, e ele tinha um homem da Etiópia, Eunuco, o mordomo de Candace, que era o responsável dos tesouros, o superintendente, estava regressando, e ali ele estava com a Bíblia, com o pergaminho aberto, sugestivamente, estava aberto no livro de Isaías 53, estava lendo, e Deus sabia disso, e por isso Deus mandou Filipe até este homem. E a palavra de Deus diz que Filipe, e disse: chega-te e ajunta-te a este carro. E o que Filipe fez? Ficou parado, pensando: mas como esse carro, o que tem a ver? Não, ele disse que correndo. Ele foi correndo. Nós vemos que ele era ágil para fazer a vontade de Deus. Fala de agilidade, disposição. E como nós aprendemos lá, ser chazak, não é, ser forte, corajoso, disposto, ativo, para fazer a vontade de Deus. E ele foi, e ele correndo, imagina correr do lado dos cavalos. Presbítero Cláudio Rocha, não era qualquer pique. E aí vai a dica: quer emagrecer, começa a acordar um pouquinho mais cedo, que a gente aprende lá nessa hora, começa a correr. Eu perdi 11 quilos e 100 gramas, todo dia de manhã, corridinha de 1 hora, depois mais 1 hora de oração. Isso aí muda o teu dia. Aleluia. É corpo, alma e espírito, todas as dimensões. E Filipe estava correndo. Se o Filipe ali tivesse meio gordinho, ia ser ruim obedecer à voz de Deus. Se ele tivesse meio ali fora de forma, ia ser complicado. Tinha ali 2 alazão etíope ali, né, naquela carruagem. Eu tinha ali uma carruagem e ele correndo, e ali ele se chegou junto. E é interessante que ali ele vê que ele estava lendo o profeta, e aproveita este ponto de contato. Sempre no evangelismo, na missão, num país tem um ponto de contato. Os irmãos leiam o livro Totem da Paz, ou quem já fez a escola de missões, fala o Totem da Paz, que fala que o que é o Totem da Paz. Leia o livro e você vai entender depois que eu estou falando. É o fator Melquisedeque também. Toda cultura tem um ponto de contato. Toda cultura tem um ponto de contato, e através daquele ponto de contato você começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar o teu testemunho, começa a falar como Deus te libertou do pecado, das drogas, da mentira, da prostituição. Aquele dia que você estava angustiado, depressivo, talvez alguns pensando em tirar a própria vida, e veio o Espírito de Deus. Aquele dia que você não tinha nada na despensa, e Deus foi lá e levantou alguém e te trouxe alguma coisa. Todo mundo que anda com Deus tem alguma coisa para falar. E a palavra de Deus, onde é que está a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E como ouvirão se não há quem pregue?
Por isso Deus quer que venhamos a colocar as sandálias do Evangelho e sair pregando a palavra de Deus. Ele saiu anunciando, não tinha um curso de teologia, não tinham aqui pessoas letradas, mas eram pessoas comuns, mas elas tinham o poder do Espírito, elas tinham vida com Deus, e elas amavam a Jesus acima de todas as coisas, e aquilo que eles tinham à disposição para estudar da palavra, eles estudavam. Tanto é que a partir disso ele começou a ensinar para ele. E aqui fala também que temos que estar preparado para falar de Jesus. Temos que estar preparado e estudar a palavra para explicar para as pessoas entender a salvação, a vida eterna, o perdão de pecados. Às vezes ficamos ali envergonhados, acanhados, e Deus quer te usar para ganhar almas. Deus quer te usar para ganhar um vizinho. Começa no evangelismo, começa no corpo a corpo, e depois Deus dá na igreja local esse crescimento, e quem sabe alguns Deus envia para outras nações para fazer missões. Mas não farei missões se eu não aprender a evangelizar, porque na missão eu tenho que evangelizar. E aí Deus nos manda para uma cidade, você vai ser o pastor daquela cidade, o missionário daquela cidade. Aqui é a igreja da cidade de São Leopoldo, não é a congregação. O pastor Rubem é o pastor da cidade de São Leopoldo. Não diz nunca a expressão da Bíblia, o pastor da congregação. Diz o pastor da cidade. E essa é a visão de Deus para botar, para iluminar a cidade, coloca a igreja. E aqui nós vemos Filipe abrindo a boca, e aquele homem sendo tocado por Deus, e disse: ó, aqui tem água. Chegaram, o que impede? Eis a água, o que impede que eu seja batizado? Ele fez uma pergunta: tu crê em Jesus? É o filho de que Jesus Cristo é o filho de Deus? Ele disse: eu creio. Então ali ele parou o carro, desceram, Filipe como eunuco, e o batizou. E a Bíblia diz que aí pegou o Espírito de Deus e arrebatou Filipe. Depois colocou Filipe, e Filipe, o que Filipe fez depois disso? Filipe se achou em Azoto, e ia passando, e ele ia anunciando o Evangelho por onde ele passava. Assim é a pessoa que tem a presença do Espírito de Deus. Onde você passa, você leva a bênção de Deus contigo. Onde você coloca a planta do seu pé, Deus vai ser contigo. Consagre a sua vida a Deus. Coloque a sua vida à disposição do Senhor e se ofereça como um sacrifício vivo e peça a Deus: opera na minha vida a tua vontade. Me governa e guia-me no projeto ideal, no que tu tens para mim. E o Espírito de Deus vai conduzir você, vai conduzir a sua família, e Deus vai ser contigo e vai te usar para fazer a sua obra. Portanto, missões, tempo de crise também é tempo de fazer missões. Até as provas e tribulações contribuem para o crescimento da igreja e para a salvação das almas.